Tranquilinho? Então, vimos a metáfora, aproveitamos aqui a comparação, tá? Vamos voltar na catacrese? Vamos falar um pouquinho da catacrese. Eu sei que a gente tem que falar da antonomásia, não te preocupes. Olha só, o que é a catacrese? A catacrese é uma metáfora já absorvida no uso comum da língua, de emprego tão corrente que não é mais tomada como tal, e que serve para suprir a falta de uma palavra específica que designa determinada coisa. Então, vamos lá. O que é a catacrese, pessoal? A catacrese, ela surge como uma metáfora. Ela surge como uma metáfora. Por quê? Porque a gente não tinha um determinado termo, uma determinada expressão para utilizar no lugar daquela coisa, tá? Para definir aquela coisa. Então, o que a gente fez? A gente fez uso de outras palavras por comparação para utilizar, para definir aquelas coisas, né? Então, por exemplo, ó, os braços da poltrona. A gente não tinha termos para definir aquelas coisinhas ali, né? Que hoje nós chamamos de braço. Mas, então, a gente fazia uma comparação, subentendida, eram como braços, né? Enfim, aquela parte ali era como se fossem os braços da nossa poltrona, então aquilo é uma metáfora. Só que ela surge como metáfora e depois, com o passar do tempo, ela se materializa, ela se concretiza, digamos assim, né? Tá? E aí o que acontece? Nós estamos diante da catacrese. Então isso é uma catacrese, ela é a metáfora que se cristalizou, que se consolidou, tá bom, gente? Depois, ó, os dentes do serrote, o nariz do avião, o pescoço da garrafa. Perceba, o serrote não tem dente, mas a gente fala os dentes do serrote. O avião também não tem nariz, mas a gente fala o nariz do avião, tá? Aquela partezinha, o bico ali do avião, a gente chama de nariz do avião. Talvez, tecnicamente, os aviadores devem ficar loucos e dizer, como que as pessoas chamam de nariz do avião? Mas, enfim, a gente chama de nariz do avião. O pescoço da garrafa, né? Então, vamos lá. Olha aqui. O que é isso aqui? A asa da xícara, ou, né, a asa da xícara, isso aqui não é uma asa, né, porque senão a minha xícara ia sair voando, claro que não, mas enfim, né, pessoal, aquilo ali a gente chama justamente de asa da xícara, também é um exemplo de catacrese, tá bom? Tranquilo? Então isso que é a catacrese, é uma metáfora que foi absorvida no uso comum, ou seja, hoje ela não é mais vista como metáfora, como uma comparação, tão somente, a gente já chama aquilo ali de fato de braço da poltrona, de dente do serrote, de nariz do avião, de asa da xícara, de orelha do livro, de pescoço da garrafa. E assim vai. Tranquilo? Barbadinha? Beleza, pessoal. Vamos lá. Olha só. Tá, seguindo aqui, nós temos também o disfemismo. Esse aqui não aparece tanto, tá, pessoal? Parece o outro, o eufemismo, mas vamos lá. O que é o disfemismo? Emprego de palavra ou expressão depreciativa, ridícula, sarcástica ou chula, em lugar de outra palavra ou expressão neutra. Então é o cara que está sendo baixo, o cara que está sendo baixo, o cara que está sendo chulo, o cara que está sendo grosso, o cara que está ridículo, idiota, tá? Isso é o disfemismo, é o oposto do eufemismo. O eufemismo é para suavizar uma determinada situação. O disfemismo não, é para ser, né, chulo mesmo. Imagina, né, eu ficar puto por ficar com raiva, né? Então o cara, ao invés de falar ficar com raiva, diz, fiquei puto com fulano. Pô, gente, que isso, né? Tá? Não tem por que utilizar esses termos. Mas, enfim, daqui a pouco se aparecer, claro, não vai aparecer na sua prova, mas se aparecer, a isso nós damos o nome de disfemismo. Já o eufemismo é uma palavra, locução, acepção mais agradável, que se lança a mão para suavizar ou minimizar o peso conotador de outra palavra, locução ou acepção menos agradável, né, gente? É aquela coisa que a gente usa para suavizar. Então, quando a gente diz, ele bateu as botas, é melhor dizer, ele morreu, ou ainda, ele passou dessa, né, ou desta para uma melhor, né? Então, isso aqui é uma forma, nossa, meu H saiu horrível, tá? Isso aqui é uma forma de suavizar aquela informação, né? Aquela notícia, aquela expressão, aquela outra, não fala morreu, né? Vamos dizer, não, virou um anjinho, né? Quando a gente fala para criança, tá? Então, é a tentativa de dar uma suavizada, tá bom? Então, esse é o eufemismo. Hipérbole, essa aqui, pessoal, coloca um asterisco, essa aí também clássica em termos de prova, né? É a ênfase expressiva resultante do
exagero. Vou até pegar um marca-texto aqui para você, ó. Exagero. Vamos colocar um highlighter. Opa, não, eu queria o highlighter tradicional. Aqui, ó. Aí, ó. Exagero da significação linguística. Então, exemplo, ó, morrer de medo. Lembra o morrer de fome que eu usei no exemplo da aula? Morrer de fome é um exemplo de hipérbole. Estourar de rir, né? Quando alguém ali está bebendo muito numa festa, por exemplo, o cara diz assim, bah, já bebi uns 200 litros de cerveja. Meu velho, se tu beber 200 litros, tu morre, não tem como. Ai, não, Dani, mas é que tu não me conhece. Não viaja, não tem como. Então, bebi 200 litros. Não, isso aí é óbvio que é um exagero. É uma figura chamada hipérbole, tá? Um linguajar hiperbólico, tá, gente? É um exagero, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Metonímia. Aí chegamos na metonímia, tá, gente? A metonímia, que a gente vai ver depois, é uma figura de retórica que consiste no uso de uma palavra fora de seu contexto semântico normal, por ter uma significação que tenha relação objetiva, né, contiguidade, material, conceitual, com o conteúdo ou referente ocasionalmente pensado. Dani, não entendi nada. Quer resumir? Vamos resumir a metonímia? Tu tem a palavra a, mas no lugar de a, tu utiliza b. E tu utiliza b justamente porque b tem características, né? Ali, digamos assim, tem um vínculo com a, tá? Como assim, Dani? Não entendi. Vou te trazer um exemplo clássico. Eu amo ler Machado. Obviamente que o Machado aqui, estamos falando de Machado de Assis, né, pessoal? Eu amo ler Machado. Quando eu digo eu amo ler Machado, eu pego o Machado, coloco ele aqui na minha frente e fico lendo Machado? Não, até porque isso é impossível, porque o Machadão já se foi, já faz um certo tempo, né? Então, eu não tenho como ler o Machado. O que eu leio é a obra dele. Então, perceba que eu estou substituindo a obra do Machado pelo Machado de Assis, ou seja, eu estou substituindo a obra, o autor, desculpa, pela obra, né? Na verdade é o inverso, né? A obra dele pelo autor. Opa, agora sim foi, né? É a mesma coisa quando a gente substitui continente por conteúdo, por exemplo, né? Tá? Ou conteúdo por continente, né? Quando eu digo, por exemplo, eu amo beber, não, eu bebi uma garrafa de vinho. Na verdade, a garrafa você não bebeu, né? Bebi 10 garrafas. Não, bebeu o vinho, não a garrafa, tá? Então toma cuidado. Eu bebi vinho, não a garrafa. Quando eu falo bebi 10 garrafas, 10 latas, 200 barris, nossa senhora, tá? Aí tu tá fazendo uso de uma figura de linguagem chamada metonímia, e também a hipérbole, porque tá exagerando, convenhamos, né? Então isso é a metonímia, ó. Adora Portinari. Quando a pessoa fala adora Portinari, está substituindo o Portinari pela a obra dele, né, pelo autor. Então, desculpa, pessoal. Então, isso é uma metonímia. Já vista isso, vamos voltar um pouquinho, agora sim, na nossa antonomásia. Ó, é uma variedade da metonímia que consiste em substituir o nome de um objeto, entidade ou pessoa por denominação que pode ser um nome comum, que é o que a gente chama de perífrase, ou um gentílico, um adjetivo, tá? Que seja sugestivo, explicativo, eufêmico, irônico, pejorativo e que caracterize uma qualidade universal conhecida do possuidor, tá? Então, por exemplo, ao invés de a gente chamar o Antônio Francisco, né, Lisboa, pelo seu nome, a gente chamava de Aleijadinho, né? Chamar, ao invés de chamar Jesus Cristo, a gente chama de Salvador. Quando eu digo assim, ó, o rei do futebol, quem é o rei do futebol? É o Pelé. Então, eu estou trocando Pelé pelo rei do futebol. Isso a gente chama de antonomásia. A rainha dos baixinhos. Quem era a rainha dos baixinhos? A Xuxa, né, pessoal? Isso tudo nós chamamos de antonomásia, tá bom? Então, é uma variação da metonímia, tá, pessoal? Mas lembra que é quando a gente tem uma caracterização, um apelido, né? Enfim, um termo que a gente acaba utilizando no lugar de outro ali, tá bom? Por também já ser consagrado, evidente, né? Personificação, barbada. Personificação é barbada, tá? Também chamada de prosopopeia, figura pela qual o orador ou escritor empresta sentimentos humanos e palavras a seres
inanimados, animais mortos ou ausentes. Ah, cidade maliciosa de olhos de ressaca. Te pergunto, uma cidade tem como ter olho de ressaca? Não, aí você vai dizer, ah, mas a Capitu tinha grande Capitu no nosso querido Dom Casmurro do Machado de Assis, sim, a Capitu tinha olhos, né, olhos de ressaca, tá? Mas, enfim, essa é a Capitu. A cidade não tem? A cidade não tem como? A isso nós damos nome de personificação ou prosopopeia. É quando eu trago a um ser inanimado, a uma coisa, características de uma pessoa. Quer ver um outro exemplo? Um outro exemplo de prosopopeia ou personificação? Nossa, olhei para a lua, sua face estava tão bela. A face, desde quando a lua tem face? Ela tem rosto, pessoal? Claro que não. Isso é uma personificação, tá bom? E por último, nossa querida sinestesia, que lembra anestesia. E quando você toma uma anestesia, você perde os sentidos. Dani, que história boba. Pois é, mas você vai lembrar. Quer ver? Sinestesia lembra anestesia, e quando você toma anestesia, você perde os sentidos. Pois é, pessoal, sabe por que eu fiz essa história boba? Para você lembrar que é o cruzamento de sensações, associação de palavras ou expressões que ocorre combinação de sensações diferentes numa só impressão. Olha que legal. O cheiro áspero da terra. Tu tem a questão do cheiro e o áspero da terra tem a questão do tato. Então tu tem a questão do olfato e a questão do tato juntos ali, né? Tá? A maciez dos seus lábios, maciez dos lábios, pessoal, lábio macio, olha só, tu tem questão da sensação, o doce mel quando vem da sua boca, né? O doce mel da boca, doce, a boca doce, olha só, tá, gente? Então, lembra disso, quando a gente tem ali gustação, olfato, tato, enfim, tá? Questões sensoriais. A isso nós damos o nome de sinestesia. Tá bom? E aqui encerramos, então, nossa aula de figuras de linguagem. As figuras de linguagem mais importantes estão aqui. Não esqueçam, tá, pessoal? Leiam o material, façam os exercícios. Nas resoluções de questões, a gente trabalha aqui também com resolução de questões. Volta e meia aparece alguma questão aí para você de figura de linguagem. Então, fica muito ligado nisso. E eu te vejo nos nossos próximos vídeos de língua portuguesa, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau.